Análise de Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Fluminense entra no jogo numa base de um 4-2-3-1. Um time que se defende quando marca pressão lá em cima, numa marcação individual. E aí essa marcação individual faz mais ou menos um posicionamento de um 4-4-2, um 4-2-4, né? Porque você pega Ganso e Cano lá em cima marcando os dois zagueiros, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Arias e Keno marcando os laterais, Pedrinho e Madison. E André e Lima marcando aqui Fernandinho e Cittadini. Nisso o Eric sobra um pouco mais aqui pro pessoal aqui de trás. E esse é o time defensivo do Fluminense marcando lá em cima. E aí quando ele precisa descer a marcação, que acontece só no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo o Atlético não consegue jogar, o Fluminense domina o jogo e só ataca, né? Quase que não defende o Fluminense. Aí no segundo tempo, quando o Atlético consegue equilibrar o jogo, consegue jogar e tal, e aí sim o Fluminense tem que descer a marcação, desce Arias e desce Keno, formando um 4-4-2. Esse é o time defensivo do Fluminense no jogo. Ofensivamente, a gente tem aqui primeiro que desenhar o 4-2-3-1 da mesma forma para entender o dinizismo, né? E aqui tá aquela situação, né? Porque assim, eu não tô no vestiário nem no treino do Diniz para entender com exatidão o que ele pensa. Só que eu, observando, eu consigo ver padrões, né? E os padrões que eu enxergo são os que eu já falei aqui várias vezes em vídeos do Fluminense. Você acompanha aqui, você sabe mais ou menos como é que eu penso. Vamos lá. Eu entendo que o Fluminense escolhe lado para jogar. E claro que tem as exceções, né? Por exemplo, quando tem momentos em que o Arias e o Keno estão em lados opostos. Isso aqui é uma exceção. É um momento em que o Fluminense não está organizado. E aí quando ele se organiza, vamos supor que ele escolhe o lado. Ele vai escolher o lado esquerdo. O Fluminense vai jogar pela esquerda. O Keno pisa na linha. E o segundo jogador pisa na linha lateral também. Ou seja, tem dois jogadores que pisam na linha lateral. Normalmente é o Keno e, dessa vez, o Alexander, né? Nisso, o Arias cai pelo meio, Ganso cai pelo meio, o André é o primeiro volante, né, que fica aqui mais centralizado, e o Lima fica mais solto para jogar e ele também cai aqui pelo meio. Então é mais ou menos essa movimentação do Fluminense, sendo que do outro lado lá você pega o Samuel Xavier sozinho. Então você pega aqui quatro jogadores mais fixos, que são os zagueiros, André, que fica flutuando pelo esse campo aqui, ou seja, ele está aqui ajudando, se o jogo está lá pela direita, ele está aqui ajudando também, e o Cano, que também fica flutuando aqui pelo ataque, ajudando aqui pela esquerda, ajudando pela direita. Quatro jogadores mais fixos. Os outros 6 se movem absurdamente. E um detalhe é que tem dois jogadores pisando na lateral, né? Então, pela esquerda aqui é o Keno, normalmente, e o outro é o Alexander. Só que em alguns momentos no jogo de hoje também, por exemplo, é o Ganso, né? O Ganso pisando na lateral. E aí o Alexander sobe pelo meio, como meia. Então isso aqui acontece durante o jogo hoje várias vezes. E aí para entender melhor, vamos lá, pela direita. Desce aqui, o Arias é o cara que pisa na ponta, lá na lateral, na linha lateral. Keno vem jogar junto com ele. Nisso o segundo jogador que pisa na lateral aqui agora é o Samuel Xavier, ou às vezes o Ganso. O Ganso vem aqui para o meio ajudar, Lima vem ajudar, André vem ajudar, Cano vem ajudar. E o Alexander está sozinho lá do outro lado. Então esse é o time ofensivo do Fluminense, é o dinizismo, né, como se diz. Vamos deixar aqui então agora o time no 4-2-3-1 para entender de forma mais fácil, né? Esse é o time ofensivo, Lima subindo, André mais ficando, esse é o time do Fluminense. O Atlético é um 4-3-3, ele entra no jogo num 4-3-3, time que se defende num 4-1-4-1, com a descida do Thiago e do Coelho, e só se defende no primeiro tempo, né? Ele basicamente só se defende, não consegue atacar, e nas vezes que ele ataca no primeiro tempo, ele contra-ataca. Então contra-ataque é só a subida dos dois mesmo, e não tem muito futuro, né? Não consegue muita coisa porque o Fluminense domina o primeiro tempo. E aí no segundo tempo isso aqui vem a mudar, e a gente vai chegar lá para entender como foi a mudança. Primeiro tempo, só da Fluminense, ataque contra defesa, o Atlético só se defende. Os primeiros 10 minutos ali o Fluminense tem 2 chances de gol, a bola na trave do Cano, e o gol do Lima aos 10 minutos para fazer 1-0, né, que a bola desvia no Eric. 1-0 Fluminense aos 10 minutos. O jogo vai desenrolando, só dá Fluminense, o Atlético só se defende. Aos 23 minutos, mudança no Atlético, sai Cittadini para a entrada do Hugo Moura. E aí quando entra o Hugo Moura, agora o time ainda é o 4-1-4-1, né? Só que é mais ou menos um 4-5-1, da mesma forma nesse momento, aos 23, né? O jogo vai desenrolando e daqui dos 25 até o fim do primeiro tempo, o Fluminense tem mais 3 chances de gol. Uma do Samuel Xavier, chute da entrada da área para fora. O gol impedido do André ali, que é anulado por impedimento por conta do Keno, né?
E também aquele lance de embaixadinha do Cano, que ele chuta ali, que o Bento faz a defesa. O Atlético não teve nenhuma chance de gol no primeiro tempo e assim terminou o primeiro tempo, 1-0 Fluminense. Intervalo do jogo, só para te lembrar aqui de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante, tá? Segundo tempo, o Atlético faz 2 mudanças e muda a forma de jogar. Por quê? Sai aqui o Thiago Andrade para a entrada do Rômulo. O Rômulo entra lá na direita, na posição do Coelho, e o Coelho vem para a esquerda nesse momento. E também sai o Fernandinho para a entrada do Vitor Bueno. Vitor Bueno entra aqui como um meia centralizado. E agora Hugo Moura e o Eric jogam aqui como 2 volantes. O Atlético volta para o segundo tempo num 4-2-3-1. Hugo Moura mais como um primeiro volante e o Eric mais livre, né, para ser jogado como segundo volante. Esse é o time aqui do Atlético Paranaense. Base, né, porque defensivamente, agora o Vitor Bueno sobe junto com o Pablo lá em cima para formar um 4-4-2. E ofensivamente, Vitor Bueno é o meia, Pablo centraliza, e nisso tem a subida tanto aqui de Coelho quanto de Rômulo, né? E a partir dessa aqui, tem a subida dos 2 laterais também. Então, quando os 2 laterais sobem, eles caem para o meio, formando aqui agora essa subida aqui, tanto de Pedrinho quanto de Madison. Esse é o time ofensivo do Atlético, sendo que o Eric e posteriormente aí o Christian são um segundo volante que entra muito na área, né? Então, em vários momentos eles entram lá na área e esse é o time ofensivo do Atlético pro segundo tempo. E dessa forma, o Atlético entra no jogo, né? Consegue equilibrar com o Fluminense, o jogo fica equilibrado o segundo tempo quase que inteiro, na minha opinião. Os primeiros 15 minutos nada acontece, né? Jogo equilibrado ali, nenhuma chance de gol. Aos 17 minutos, mudança no Atlético, sai o Eric para a entrada do Christian. Aos 20 minutos agora sai o Coelho para a entrada do Vitor Roque. O Vitor Roque entra de centroavante e o Pablo cai para a esquerda nesse momento. E aí, logo depois dessa mudança, vem o gol do Nino, o golaço do Nino de cabeça para fazer 2-0, né? A bola na cabeça dele dá uma porrada no ângulo de cabeça, impressionante o gol do Nino. Aos 21 do segundo tempo, 2-0 Fluminense. Aos 26, mudança no Fluminense, 2 mudanças. Sai Felipe Melo para a entrada do Vitor Mendes e sai o Lima para a entrada do Thiago Santos. E com essa mudança aqui, o Fluminense muda a forma de se defender. Porque nesse momento aqui, ganhando por 2-0, agora Alexander e Samuel Xavier entram como zagueiros, como 4 zagueiros, né, nesse momento, porque tanto Keno quanto Arias entram nessa linha de 6 jogadores aqui. O Thiago Santos centraliza como primeiro volante, o André abre na direita e o Ganso na esquerda. Esse é o time defensivo do Fluminense a partir aqui dos 26, ganhando por 2-0 nesse momento. E aí, atacando é contra-ataque, né? Sobe os 2 pontos aqui pelo ataque. Esse é o time ofensivo nos contra-ataques do Fluminense. Mas a base é isso aqui. E aí, a partir daqui, ó, o Atlético tocando bola, o Fluminense defendendo e contra-atacando. Aos 34 minutos, sai Ganso para a entrada do Pirani e sai o Keno para a entrada do Lelê. E aqui nesse momento, uma chance para cada lado ali. Primeiro tem aquele cruzamento do Madison para o Atlético Paranaense, que o Vitor Roque é travado pelo Nino na pequena área. E o Cano tem aquela chance de primeira que ele chuta para fora num passe do Lelê. Né? Aos 41, mudança no Fluminense. Sai o Cano para a entrada do John Kennedy. E no fim do jogo aqui, a última chance é do Atlético Paranaense, aquela cabeçada do Madison para fora. E assim termina o jogo. O Fluminense teve 7 chances de gol contra 2 do Atlético, né? E venceu por 2-0. Destaque do jogo, cara, tem 4 jogadores aqui do Fluminense primeiro, tá? Nino, Felipe Melo, André e Lima. Para mim foram os 4 melhores do Fluminense aí no jogo. Pelo Atlético, tenho 5 jogadores para falar, que foram acima da média do time, né? Thiago Heleno e Hugo Moura. Thiago Heleno do titular, né? E o resto do pessoal que entrou. Hugo Moura, Vitor Bueno, Rômulo e Christian. Acho que esses foram os 5 melhores jogadores do Atlético Paranaense. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Atlético e do Fluminense, futebol brasileiro, europeu também. E curte o vídeo, que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto? Valeu!